corrigir ou não corrigir o gabarito? Essa foi a pergunta de uma inscrita aqui no canal e nesse vídeo eu vou responder isso pra você. Bem-vindo ao meu canal, eu sou a Cláudia, treinadora emocional, e aqui eu te mostro o caminho para você fazer a melhor prova da sua vida e ser aprovada no Enem e vestibulares. Como quem é inscrito aqui no canal ou se abala para fazer a prova, ou fez, ou vai fazer o Enem e vestibulares, eu sei que essa dúvida do gabarito, né, se deve corrigir ou não deve, é muito comum. Tanto que pós-Enem, então, chove de gente me perguntando: Cláudia, socorro, o que você acha? Eu corrijo ou não corrijo? O que é melhor? E isso gera muita dúvida, gera muita angústia, você fica até um pouco ansiosa, né? Devo corrigir, não devo, o que eu faço? E uma inscrita aqui no canal me fez essa pergunta, pediu para fazer um vídeo sobre isso, então aqui estamos, vamos responder isso de uma vez por todas. E eu já te adianto que não existe certo ou errado. Corrigir ou não o gabarito não é uma matemática exata, é uma decisão. E sempre que você vai tomar uma decisão, é importante que você tenha critérios muito bem definidos para tomar essa decisão. Senão você vai ficar estagnada e nessa eterna dúvida. Corrijo ou não corrijo? E agora, o que eu faço? Devo corrigir, não devo corrigir? Se eu corrigir vai ser bom por isso, mas vai ser ruim por aquilo. E aí você fica naquela eterna indecisão, estagnada, sem sair do lugar e sem saber o que fazer. Ou então você até toma uma decisão, mas não com base naquilo que é o melhor pra você. Porque você toma essa decisão com base naquilo que outra pessoa falou. Então algum professor falou assim, ó, você tem que corrigir sim um gabarito. E outro falou assim, não, você não tem que corrigir o gabarito. E aí você escolhe seguir um daqueles dois professores, mas você não tá seguindo aquilo que é o melhor pra você. Você tá fazendo algo porque alguém falou que você tinha que fazer. Então isso é muito diferente. Aqui eu quero compartilhar com você critérios que vão te orientar na hora de tomar essa decisão. Então bora lá. Quando corrigir o gabarito vale a pena? Tem dois critérios que devem ser observados na hora de responder essa pergunta e tomar essa decisão. Primeiro, quando, independente do número de acertos, corrigir vai te dar paz mental. Eu vejo muito vestibulando confuso mentalmente e com milhares de pensamentos assim: nossa, quantas será que eu acertei? Será que eu zerei? Será que eu errei tudo? Será que eu acertei tudo? Será que eu fui muito bem? Como será que eu fui? Nossa, será que eu acertei essa questão? O que eu marquei nessa alternativa mesmo? O que eu coloquei? Gente, se você tá nessa confusão inteira e pensando o tempo inteiro, sabe? Nessa confusão mental e nessa falta de sossego, corrige, sabe? Vai lá, pega a prova, corrige, tira isso da sua cabeça. Porque corrigir vai te dar uma paz mental. Pronto, você já sabe como que você foi. Você já resolveu aquilo ali. Pronto, já sei, ó. Não zerei, não acertei todas, acertei X. Pronto. Sabe, você tira aquilo ali da sua cabeça enquanto você estiver nessa aflição, sabe, nesse pensamento ali, frenético e pensando: nossa, como que eu fui? Ai, meu Deus, e agora? E será que eu acertei tudo? Será que eu não acertei? Como será que eu fui? Sai dessa, corrige, sabe, já tem um dado ali na sua frente, olha, eu sei que eu acertei tantas. Pronto, bota um ponto final nisso. Então, esse é o primeiro critério. Quando, independente do número de acertos, corrigir vai te dar paz mental. Segundo critério para você tomar essa decisão: quando não corrigir, gera sofrimento, angústia e ansiedade. E corrigir traz clareza e alívio. O tanto de vestibulando que já veio desabafar comigo, falando que estava sofrendo horrores, porque estava cheio de pensamentos trágicos, negativos, sabe? Pensando o pior, porque não corrigiu a prova, tava lá pensando assim: eu acho que eu fui muito mal. Nossa, e se eu tiver tirado a pior nota do Enem do Brasil? Ter errado tudo? Como será que eu fui? E, sabe, sofrendo muito por isso, porque a imaginação, ela vai longe, né? E um ponto aqui importante, presta atenção: a sua mente, ela não distingue o real do imaginado. Então, o sofrimento que você tá sentindo aí é como se isso realmente tivesse acontecido. Se tudo isso que você tá pensando de negativo, de ruim, de trágico, tivesse acontecido de verdade. Isso gera muita angústia, sofrimento e abalo emocional, e aí você fica pra baixo, sabe? Fica naquele sofrimento, dá até um aperto no peito, às vezes um nó na garganta. Gente, se você tá nessa, corrige. Corrigir vai te trazer clareza, vai te trazer alívio. E aí talvez você esteja pensando: Cláudia, mas não sei se vai me trazer alívio, não. Clareza eu até concordo, porque, né, eu vou saber como que eu fui. Mas alívio, se eu tiver ido mal, é melhor você saber. Você vai estar lidando com algo concreto, pelo menos você vai estar chateado por uma coisa que é real e não por aquilo que você está imaginando que é. E eu tenho certeza que a sua imaginação é muito pior do que o que realmente é.
Porque quando você já sabe, não, eu já sei, não tem como mudar isso, foi desse jeito, agora o que eu vou fazer diante disso? Tem vários vídeos aqui no canal que eu falo qual a postura que você vai adotar quando você foi mal na prova, você tirou uma nota baixa, e aí, o que você vai fazer? Então você vai adotar uma postura de uma pessoa que tem uma mentalidade fortalecida, de uma pessoa que tá com o emocional preparado para lidar com esse tipo de situação. Tá? Você precisa estar blindado emocionalmente para conseguir enfrentar e encarar isso. Agora, pode ser que você tenha ido super bem. E aí? Pronto, alívio também. O alívio não é com relação ao número de acertos, que aí a gente volta no critério número 1 para tomar essa decisão. Então, quando independente do número de acertos, você vai ter paz mental. Você vai pensar assim, não, pronto, agora eu já sei como que eu fui. Então, você vai olhar para esses 2 critérios para tomar essa decisão. Você precisa olhar para dentro de você. Não é ficar vendo vídeos aí e o que as pessoas estão falando, se você deve ou não deve corrigir. Olhe para dentro de você. As respostas estão aí dentro. Uma coisa que eu sempre falo com os meus alunos, você tem que olhar para dentro de você. As respostas estão aí. Para de ficar buscando essas respostas nas outras pessoas. O que é melhor para você, só você sabe. Então, aqui eu tô te ensinando, eu tô te mostrando como pensar, como tomar essa decisão. Agora, o que você vai fazer diante disso, só você sabe. Inclusive, me conta aqui nos comentários. Você, diante desses 2 critérios, o que vai ser melhor para você? Corrigir ou não corrigir a prova? Agora, tem um ponto importante. A partir do momento que você decidiu corrigir, tem 3 cuidados que você deve tomar. Vamos falar sobre eles. Cuidado número 1, não se compare. Se for para você corrigir, para ficar se comparando com o fulano que acertou X, com a ciclana que acertou Y, não corrija, porque isso só vai gerar abalo emocional, sofrimento, você vai ficar ali, ó, caçando gente para você se comparar, para ficar se sentindo mal. Então, se for esse o caso, não corrija, melhor você não corrigir. Se for para ficar se comparando, tá? Não faça isso, porque você só vai se abalar emocionalmente. Corrigiu, foque em você, foque no seu desempenho, porque é isso que importa. Cuidado número 2, corrigiu, aceite o resultado. Nada de ficar pensando, eu devia ter acertado mais. Que eu vejo vestibulando que às vezes acertou 35, 38 questões, tá lá pensando, eu devia ter acertado mais. Ou nunca tá satisfeito, sabe? Ou então, não foi bem e fica naquele sofrimento. Porque eu sou incapaz. Porque eu não consigo. Porque nada dá certo pra mim. Bora sair dessa. Você corrigiu, você vai aceitar o resultado. E aceitar é entender que você acertou aquele número de questões. Beleza, o que você vai fazer a partir disso? O foco tem que ser esse, o foco não tem que ser de, eu deveria ter feito mais, porque não tem como você voltar no tempo, não tem como você voltar atrás. E aí, uma mentalidade que vai fazer toda a diferença é você colocar e fixar na sua cabeça que o resultado não te define. O resultado não define quem você é, o que você é capaz ou não de fazer. O resultado nada mais é que a consequência de um conjunto de pensamentos, sentimentos e ações. Isso significa que você pode mudar os seus pensamentos, sentimentos e ações e ter um resultado diferente. O resultado não é quem você é. Isso precisa estar aí na sua cabeça. E se tudo isso está fazendo sentido para você, se esse vídeo já gerou valor para você, deixa a sua curtida aqui. A sua curtida é muito importante. É o feedback que eu tenho de que o vídeo está gerando valor para você, que está fazendo muito sentido por aí. E por fim, cuidado número 3. Não tome decisões precipitadas com base no desespero. Eu já vi muito vestibulando que depois de corrigir o gabarito, quis desistir do vestibular, sabe, falando por aí nunca mais, tá? Tô jogando a bandeira branca, que chega, não aguento mais, já era, vou desistir, isso não é pra mim, foi tomando outras decisões e depois acabou se arrependendo. Então tome muito cuidado com isso. Agora não é o momento de você tomar nenhuma decisão, tem que esperar o resultado sair, porque pode ser que tenham questões anuladas, pode ser que o gabarito esteja errado. Tem tantas possibilidades, sabe? Espera o resultado sair para você lidar ali com dados concretos. Diante da correção da prova ali, você pegou o gabarito, corrigiu e tal, você vai ter uma noção de como você foi. E a partir disso, o que você pode fazer é pensar nas suas possibilidades. Mas agora não é o momento de tomar uma decisão. Ainda mais quando você tá ali, às vezes, frustrada ou você tá muito animada, né? Porque às vezes você vai corrigir e vai pensar assim, nossa, acertei muitas. E aí você já vai tomar uma decisão. Não, calma. Espera o resultado final sair. Agora não é momento de tomar nenhuma decisão precipitada. Tá? Se você tá naquele desespero, desespero, eu não falo nem só de um lado assim, de eu fui mal, mas aquele desespero também, acho que eu fui muito bem, e aí começa a desesperar e tal. Calma,
espera o resultado sair. Isso é uma preliminar. Então, você já tem uma noção de como foi. Você pode começar a pensar nas possibilidades diante daquele resultado. Então, nossa, eu fui muito bem. Eu posso tentar em tal faculdade, eu posso tentar em tal faculdade, com base na nota de corte do ano passado. Então, você pode ir estudando as possibilidades. Ah, não, eu fui muito mal, então talvez eu tenha que fazer cursinho de novo ano que vem. Ou o que eu vou fazer? Eu vou fazer online? Vou fazer presencial? Então, você começa a estudar ali as possibilidades, mas nada concreto. Porque tem muitas variáveis ainda, tem muita coisa para acontecer. Então, não tome decisões com base no achismo. Espere você ter todas as informações em mãos antes de tomar qualquer decisão. Agora, para finalizar, qual é a minha opinião? Aqui, ó, atenção, estou dando a minha opinião. Você tem que tomar a sua decisão com base nisso? Não, você vai observar tudo que a gente conversou aqui, os 2 critérios e os 3 cuidados que você deve tomar para tomar essa decisão. Você tem que olhar para dentro de você. Quando eu olho para dentro de mim, eu sempre opto por corrigir. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de já enfrentar a situação, entendeu? Quero ter noção de como que foi, de como que eu fui e tudo, por mais que aquilo ali possa ser difícil, eu tomo coragem e escolho corrigir. Porque eu já encaro a situação, entendeu? Já sei se eu fui bem, se eu fui mal, o que eu vou fazer. Já tem uma noção ali de como que foi o desempenho. Como eu disse, não dá pra gente ter certeza absoluta, porque é só na hora que sai o resultado. Mas aí já dá pra você começar a pensar em algumas possibilidades. Então eu sou da opinião que é bom corrigir. E eu sempre corrigi as provas que eu fiz, eu corrigia, sabe? Assim que saía, eu já pegava pra corrigir, eu não aguentava. Eu não aguentava. A realidade é essa. Eu não sei como que é você por aí. Às vezes você nem tem essa dúvida, que você é como eu e não aguenta, já quer corrigir. Logo de uma vez, já quer ter uma noção e pronto, né? Arrancar o band-aid logo. Mas é importante que você observe esses critérios, tá? Para tomar essa decisão e não caia numa zona de lamentação. Eu já caí nessa zona de lamentação algumas vezes. Por quê? Porque eu não tinha consciência de tudo isso que eu compartilho aqui com você no canal, né? Você tem essa vantagem aí comparado comigo, porque não tinha um canal desse na minha época, não tinha alguém para falar sobre isso, para orientar, para me preparar mental e emocionalmente para as provas. Então eu ia fazendo as coisas do jeito que dava. Mas assim, eu corrigia e muitas vezes eu ficava numa zona de lamentação, de tipo assim, ai, nada dá certo pra mim. Ai, porque eu sou muito burra, porque eu não consigo nada, eu nunca vou passar, porque eu não consigo nada, sabe? Tipo assim, uns pensamentos extremamente negativos, trágicos e que não me levavam a lugar nenhum. Então tem que tomar muito cuidado pra você não cair nessa zona de lamentação, porque corrigiu. Toma coragem, assuma a responsabilidade pelo resultado e vai pensar no que você vai fazer diante disso, sabe? E você acha que eu caía nessa zona de lamentação só quando eu ia mal? Não, às vezes eu ia bem e eu mesmo assim ficava pensando nisso, eu devia ter ido melhor. Show, sabe? Para com isso, ó. Limpa, 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 sai dessa zona de lamentação, não é pra ficar nessa, entendeu? É tomar coragem, assumir a responsabilidade pelo resultado e focar no que você vai fazer diante disso. E aguardar o resultado, tá? Não tome decisões precipitadas. Lembre do cuidado número 3. Então, essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Agora, pra finalizar, qual é a minha opinião? Aqui, ó, atenção, estou dando a minha opinião. Você tem que tomar a sua decisão com base nisso? Não, você vai observar tudo que a gente conversou aqui, os 2 critérios e os 3 cuidados que você deve tomar para tomar essa decisão. Você tem que olhar para dentro de você. Quando eu olho para dentro de mim, eu sempre opto por corrigir. Por quê? Eu sou o tipo de pessoa que gosta de já enfrentar a situação, entendeu? Quero ter noção de como que foi, de como que eu fui e tudo, por mais que aquilo ali possa ser difícil, eu tomo coragem e escolho corrigir. Porque eu já encaro a situação, entendeu? Já sei se eu fui bem, se eu fui mal, o que eu vou fazer. Já tem uma noção ali de como que foi o desempenho. Como eu disse, não dá pra gente ter certeza absoluta, porque é só na hora que sai o resultado. Mas aí já dá pra você começar a pensar em algumas possibilidades. Então eu sou da opinião que é bom corrigir. E eu sempre corrigi as provas que eu fiz, eu corrigia, sabe? Assim que saía, eu já pegava pra corrigir, eu não aguentava.
Eu não aguentava. A realidade é essa. Eu não sei como que é você por aí. Às vezes você nem tem essa dúvida, que você é como eu e não aguenta, já quer corrigir. Logo de uma vez, já quer ter uma noção e pronto, né? Arrancar o band-aid logo. Mas é importante que você observe esses critérios, tá? Para tomar essa decisão e não caia numa zona de lamentação. Eu já caí nessa zona de lamentação algumas vezes. Por quê? Porque eu não tinha consciência de tudo isso que eu compartilho aqui com você no canal, né? Você tem essa vantagem aí comparado comigo, porque não tinha um canal desse na minha época, não tinha alguém para falar sobre isso, para orientar, para me preparar mental e emocionalmente para as provas. Então eu ia fazendo as coisas do jeito que dava. Mas assim, eu corrigia e muitas vezes eu ficava numa zona de lamentação, de tipo assim, ai, nada dá certo pra mim. Ai, porque eu sou muito burra, porque eu não consigo nada, eu nunca vou passar, porque eu não consigo nada, sabe? Tipo assim, uns pensamentos extremamente negativos, trágicos e que não me levavam a lugar nenhum. Então tem que tomar muito cuidado pra você não cair nessa zona de lamentação, porque corrigiu. Toma coragem, assuma a responsabilidade pelo resultado e vai pensar no que você vai fazer diante disso, sabe? E você acha que eu caía nessa zona de lamentação só quando eu ia mal? Não, às vezes eu ia bem e eu mesmo assim ficava pensando nisso, eu devia ter ido melhor. Show, sabe? Para com isso, ó. Limpa, 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 sai dessa zona de lamentação, não é pra ficar nessa, entendeu? É tomar coragem, assumir a responsabilidade pelo resultado e focar no que você vai fazer diante disso. E aguardar o resultado, tá? Não tome decisões precipitadas. Lembre do cuidado número 3. Então, essa é a minha opinião. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você acha? Deixa aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo, para você se preparar mental e emocionalmente para encarar o Enem, vestibulares, para você fazer a melhor prova da sua vida e conquistar a aprovação. Foi um prazer estar aqui com você. Um grande beijo e até o próximo vídeo do canal.